Fala pessoal, esse é mais um daqueles vídeos sem edição, tá? Se eu vou ficar fazendo toda a edição nos vídeos, então a gente vai demorar muito para ter vídeo aqui, né? Então eu não quero mais ficar perdendo tanto tempo com edição. Só quando for realmente um assunto bem complexo e eu precisar realmente estudar, criar um script bem elaborado e tal, né? E eu não vou ter tempo para ficar fazendo essas coisas, então eu prefiro falar em vídeos assim mais diretos, tá? Eu preguei no último domingo, no caso ontem, né? Estamos no dia 12, no dia 11 então, à noite eu preguei sobre a perseguição aos cristãos. Pela manhã eu preguei sobre o sofrimento de Cristo e à noite sobre o sofrimento dos cristãos, tá? Mas eu queria fazer uma reflexão, você pode assistir o vídeo no canal da igreja, né? A Igreja Reformada Defesa da Fé, é a última pregação. Mas eu queria fazer uma reflexão breve aqui com vocês sobre isso, né? Porque me parece que aqui no Ocidente, os cristãos, boa parte deles, né, porque estão muito dependentes ainda da mídia, da grande mídia, dependentes assim, quando eu digo, eles acabam recebendo informação por meio da mídia e acabam não tendo informação verdadeira, né? Por conta disso, não se sabe muito entre muitos cristãos, não é, das perseguições que existem pelo mundo inteiro e que estão crescendo no Ocidente. Nós estamos acostumados a saber, por exemplo, e isso não é falado na mídia com seriedade, né, sobre a perseguição que cristãos sofrem a ponto de serem prejudicados socialmente falando, humilhados, ridicularizados, presos e até mortos, né, em países onde o evangelho é proibido, né, onde se odeia o cristianismo, países, por exemplo, muçulmanos, países comunistas. Então a perseguição, ela nunca parou, isso é desde o começo do mundo, tá? E continua acontecendo de maneira violenta no mundo inteiro, não é? E isso acontece, eu como cristão tenho acesso a informações, porque os cristãos geralmente, quem está mais ligado nisso, né? Sabe muito bem, por meio de instituições missionárias, como Portas Abertas, Jocum e outros, não é? Grupos missionários, que sempre estão atualizando, não é, na verdade, sobre o que está acontecendo lá, nesses lugares em países onde o evangelho é proibido, certo? Mas há algo que acontece aqui no Ocidente e que muitos não se atentam, não é? Infelizmente, nós ocidentais aprendemos a confiar demais no governo, no Estado, né? Isso prova como o marxismo influenciou nossa cultura, a tal ponto de realmente termos uma dependência grande do Estado e aí não perceber, não é? Não temos condições de perceber muitas vezes que essa perseguição ela está realmente crescendo e o que está acontecendo agora, não é? É justamente isso, não é? Configura justamente isso, essa perseguição crescente, que não é do dia para a noite, não é? Porque não tem como o Estado ou esses poderes políticos simplesmente colocar tanque na rua, já tentaram, não funcionou, então eles vão de maneira muito sutil, gradativa, não é? De maneira bem cultural, quebrando, não é? Os princípios cristãos, a tal ponto de nos deixar completamente encurralados, é o que tem acontecido. Eu fico preocupado porque, por conta disso, as pessoas não percebem que as ações de governos, não é, no Ocidente são ações anticristãs, não é? Ações anticristãs mesmo. E muitos acabam confiando, né, até na boa intenção dos políticos. Se tem uma coisa que eu não faço é confiar na boa intenção dos políticos. Tomando como exemplo aqui o Brasil, não é? Toda essa narrativa, não é, da preocupação com a pandemia que estamos vivendo, as pessoas que morreram com Covid e tal, isso é algo muito sério, não é? Temos que levar a sério, temos que orar por isso e fazer o que nós podemos fazer, né? Sermos responsáveis. Mas esse amor declarado por governantes, não é? É falso, é hipócrita, é mentiroso. E nós não devemos confiar nas intenções desses políticos, não é? Que estão ali nesse jogo de poder, é um grande teatro. Isso não mudou ainda, tá? Então o fato é esse, é o que tem acontecido. Então quando você observar esses políticos falando sobre a preocupação com o Covid, para você ter ideia, a preocupação com a pandemia em si, com a morte, não é, com as mortes que têm acontecido, não acredite que é boa intenção deles. Não acredite nisso aí, tá? Estamos em um país, não é, chamado Brasil, que é um país violento, certo? Violento. Aqui, mortes por assassinato, sem contar mortes por causa de trânsito, de outras doenças, mas especificamente morte por causa de violência, acontecem aos montes há décadas. Nosso país vive uma verdadeira guerra não declarada. Uma verdadeira guerra não declarada. E aí os governantes querem o quê? Que nós acreditemos que as medidas que eles adotam para combater a Covid é se preocupando com as mortes que têm acontecido por causa da doença, não é? Porque eles nunca fizeram nada para poder mudar esse cenário terrível de violência do Brasil. Eles podem fazer isso, não é? Eles podem fazer isso.
A bagunça que existe no Brasil, esse caos, é por causa deles, né? O problema do Brasil sempre foi político, nunca foi outra coisa. É político, o problema é político mesmo. Né? É por meio da política, como a máquina do Estado, é que eles implantam todo tipo de desgraça pra gente, né? Corrompendo a nossa cultura e tudo mais. Então, não é boa intenção, não é amores não que eles têm por nós, não. Eles não estão nem aí pro povo, a realidade é essa. Tá? Se houvesse realmente preocupação com mortes no Brasil, eles já teriam há muito tempo lutado, realmente de verdade, né, para resolver esses problemas de violência, para acabar com essa impunidade no Brasil. Cara, sabe, é triste ver que às vezes cristãos acabam confiando nessas narrativas, não é? E não percebem, muitas vezes, que as ações tomadas pelos governantes, não é, na atual situação, não são ações de amor, certo? São ações de puro interesse, não é? De domínio. Eles estão vivendo uma guerra política muito grande, não é? Uma guerra por poderes, e nós somos o Brasil é o palco disso, estamos aqui, não é? Como personagens dessa batalha, dessa história, só para apanhar, a realidade é essa, não é? É o que eles querem, eles não estão preocupados com o povo, não é? E no fim, as narrativas que nós vemos aí nos jornais, não é? Nos debates da internet, acabam no final de tudo colocando a culpa nos cristãos, não é? A declaração do ex-presidente Lula sobre a culpa das mortes das igrejas, não é uma falácia terrível e, na verdade, isso é apoiado pela mídia. E eu sei que muitos desses governantes, desses magistrados no geral, não é, eles realmente eles usam essa narrativa, eles querem que as pessoas pensem assim, não é, para que eles tenham respaldo e até apoio da população para realmente rejeitar, não é, a igreja ou então persegui-la. Eles querem fazer isso. Lembremos que quando a igreja no passado, em outras épocas, né, foi perseguida de maneira geral, não é, pensando na época do Império Romano, os 3 primeiros séculos e tal, a perseguição não foi de um dia para a noite. Não é? Se você for observar bem as cartas dos apóstolos, o apóstolo Pedro, por exemplo, eu até usei o texto de Pedro ontem, a primeira carta, no caso, capítulo 4, verso 12 a 16, Pedro falou justamente sobre um fogo que estava crescendo, que estava iniciando ali. E que os cristãos não deveriam entender aquilo como algo estranho, porque tinha que acontecer mesmo. Cristo falou que ia acontecer essa perseguição. Mas vê que isso foi se intensificando gradativamente, não é? Por meio de medidas do governo, por ações, não é, do governo, ações sociais, não é? Que de pouquinho em pouquinho ia deixando os cristãos de lado, não é? Ia censurando os cristãos. E é o que está acontecendo agora. Inclusive, a própria situação em si, das mortes, né, da pandemia, isso é usado largamente pelos governantes justamente para, no final, culpar as igrejas. A realidade é essa. Não é? E há pessoas que, infelizmente, não percebem isso. Então, entenda uma coisa. A perseguição está aumentando, ela vem por todos os meios. Isso não é ilusório, não é teoria da conspiração. Isso é bíblico. Desde o começo do mundo, o povo de Deus é odiado. E esse ódio nunca parou. Enquanto o cristão voltar, o mundo vai continuar odiando a igreja. A realidade é essa. E tudo o que o mundo puder achar de brecha para nos condenar, eles vão fazer isso. O mundo vai fazer isso aí, tá? Então, você vai ver isso por meios culturais, sociais, políticos, não importa, todos os meios, não é, o mundo usará com o fim de destruir a igreja. Esse ódio é um ódio que vem desde o começo, entendeu? Não é por nada de errado que a igreja fez. Não é por causa disso. Mas é um ódio que vem lá desde o início, desde quando Caim matou Abel, até aqui esse ódio não é crescente no mundo contra o povo de Deus. Essa é a realidade. Então nunca duvide, nunca imagine, não é, que a má intenção dos políticos é coisa de gente maluca. Não. A má intenção desses governantes, desses poderes do mundo, não é clara, é escancarada e está cada vez mais ficando evidente para vocês. Então, por favor, não confieis em governantes, nem nos homens para salvar, citando aqui o Salmo 146. Não é? Confie apenas em Deus, ore, não é? Seja responsável, faça a sua parte, tá? Mas continue batalhando, não é? Sem aceitar, se indigne mesmo contra certas ações. Imagina aí, magistrados debatendo, discutindo se a atividade de culto das igrejas, a atividade de culto geral, né, é algo essencial ou não, não é? É algo essencial ou não? Como é que pode uma coisa dessa, não é? Como é que pode, de maneira tão descarada, o Estado querer interferir na esfera da igreja? Isso é óbvio. E muitos, infelizmente, estão tão cegos, são tão guiados pela grande mídia, que acabam entendendo, né, que afirmar isso
é ser conspiracionista, né? Isso é triste. Vamos tomar isso como um alerta para nossas vidas, tá bom? Prestar bastante atenção em tudo isso aí, continuar fazendo a nossa parte com responsabilidade, não é? Para que o mundo não tenha razão para nos acusar, mas não tiremos de nossa mente que isso é sim parte desse ódio, não é, que o mundo tem contra a igreja, tá bom? Então, ore a Deus, confie somente no Senhor, tá bom? Deus abençoe, pessoal.